Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujat e eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema. E nós ajudamos pessoas que querem se libertar, se livrar das compulsões. E hoje vamos falar sobre reinserção social, familiar e profissional. Vou esperar o pessoal chegar por aqui. O pessoal já está chegando aí. Calor, hoje está o maior calor, né? Zé Claudiomiro, chegou por aí. Então, quando a gente fala desse programa de reinserção social, familiar e profissional, nós estamos falando aí de um conjunto, né, de ações que nós temos que olhar, né, para esse sujeito que está sendo reinserido novamente na sociedade, que está reiniciando uma nova trajetória aí na vida. E são várias, né, as dificuldades que ele vai enfrentar nesse contexto biopsicossocial, né? Então, nas relações, nós temos aí algumas tarefas, né, para cumprir. Então, quando um sujeito ele passa por um processo de recuperação, de treinamento, que ficou lá no processo de imersão, quando ele é reinserido, ele tem que rever algumas questões. E nesse contexto social é onde estão as maiores dificuldades, né? Então é aquela questão, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Então, num primeiro momento, eu não tinha uma clareza de quem estava comigo, de quem eu estava me aproximando, né? E nós aprendemos por aqui que nós somos o resultado daquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Das 5 pessoas que estão mais próximas, nós somos uma somatória disso tudo, né? O que essas pessoas estão buscando, do que elas falam, né? Nesse lugar que a gente tira as nossas conclusões, as nossas dúvidas, nessa troca, né? Nessa troca de ideias. Então, quando a gente tem uma ideia ou alguma dúvida, nós temos uma tendência de sempre compartilhar com aquelas pessoas que estão mais próximas, aquelas pessoas a quem a gente confia. E é importante a opinião de algumas pessoas. E nessa relação a gente aprende que tem algumas pessoas que a gente pode ouvir e outras que a gente não deve ouvir, né? Essa é uma das diferenças do contexto lá, quando a gente entende de uma forma um pouco mais profunda o contexto de amizade. Então, tem um princípio do amor exigente que a gente aprende lá, que pais e filhos não são iguais, né? Então, o pai, ele não é amigo do filho. O pai, ele é pai. Amigo é uma outra coisa. Porque o amigo tem uma tendência a concordar. O amigo tem uma tendência a nos entender. E os pais, não. O pai tem uma tendência a corrigir, a querer buscar o melhor para nós. Ele tem lá o ponto de vista dele. São papéis diferentes, né? E as ações também são diferentes. Então é importante a gente ter essa clareza. Eu penso sempre no momento de dificuldade, de crise, quando nós temos um problema que realmente é um problema sério, nós não pedimos ajuda de qualquer pessoa. Nós temos aí, numa questão mais
mais rasa, temos vários amigos nesse contexto social. Mas na hora da dificuldade, a gente busca 3, 4 só para dividir a nossa dor. Então, no momento de dificuldade, fica claro com quem eu posso ou não contar. E esses deveriam ser os amigos. Os outros estão num outro contexto. Colocaria no contexto de colegas, né? Então eu tenho colegas de trabalho, colegas do clube, colegas na internet, mas amigos eu tenho poucos. Se faz poucos amigos numa vida. Inclusive, se você está passando por um momento de dificuldade, você vai pedir ajuda para alguém que você acha que é seu amigo, de repente vai ser o final da amizade. Entende? Então, tem amigos que são amigos até a página 2. E é importante a gente saber disso, né? Uma outra questão que a gente trabalha também nesse processo de reinserção é a organização dentro dos papéis sociais. Uma das questões que é fundamental é a regra, norma, disciplina, que vai aparecer o sintoma da falta nas relações, na convivência. Então, o obsessivo compulsivo tem uma tendência a ter dificuldades com regra, norma e disciplina. Por que ele tem essa tendência? Porque ele tem dificuldades de controle, de controlar, de se controlar. A compulsão, o sintoma da compulsão, tira desse sujeito a capacidade de controle. E aí vai ter dificuldades no contexto de regra, norma e disciplina. Inclusive, ele só tem a compulsão por falta da regra, norma e disciplina. E uma questão que ela é fundamental, aí em um contexto mais amplo, nas relações, até mesmo no casamento, é a questão da disciplina financeira, a questão da grana, do dinheiro, do money, ela é fundamental nesse processo. A maioria dos casamentos que são desfeitos, o momento de crise, de dificuldade, é no momento que as finanças estão desordenadas. Isso chega a mais de 90% dos casamentos que são desfeitos. É por conta de uma questão financeira, que vai acarretar, se a pessoa não tem controle, vai acarretar na questão financeira. Os gastos vão aumentar por conta do consumo, por conta da falta de controle mesmo. E aí aquilo que era uma coisa simples vira uma questão que é fundamental. Então, quando nós trabalhamos, nós sabemos disso, temos clareza disso, que a questão da organização financeira é fundamental no relacionamento, no casamento, na família, porque para manter uma família de pé e de uma forma adequada, nesse mundo capitalista, nós vamos precisar de grana, porque tem custos. Tem um aluguel para quem paga aluguel, tem água, tem luz, tem internet, tem telefone. Eu só estou falando com você aqui porque eu tenho alguns recursos. Primeiro, o recurso de ter uma internet,
Não é aquela maravilha, mas é o que temos. Mas melhorou. Eu não sei se você percebeu. Eu falei para você que nós ia trocar da internet de cabo para fibra. Agora já melhorou. Colocar uma fibra aqui já, mas aumentou o meu gasto. É um gasto a mais. Aí a gente tem o computador, tem o celular, tem a água, tem a luz, tem um condomínio, tem a gasolina, tem a escola e tem o pai dos problemas. Um quadradinho assim, ó, de plástico, que lá na minha terra a gente chama de cartão de crédito. Com o advento do cartão de crédito, aumentou as dificuldades, né? Se a gente for fazer um estudo aí, mais de 80% da população está no vermelho, está endividada por conta dessa crise que nós estamos vivendo. Então, se a gente tem esse dado, e quando a gente vai somar lá com o número de divórcios, vai aparecer uma discrepância altíssima. Então, nós temos a crise que nós estamos vivendo, mais esse advento do cartão de crédito. Porque o que o cartão de crédito fazia? O meu pai, o meu avô, antes do cartão de crédito, eles compravam o alimento lá na venda do seu Zé lá, na caderneta. Então comprava, anotava lá num caderno e pagava no final do mês. E esse era um problema. Uma pessoa, nessa época que era mais organizada, que tinha regra, norma, disciplina, ela não comprava na caderneta. Então, na minha família, a gente não tem essa cultura de ter uma disciplina, um controle nos gastos. Por que eu posso afirmar isso? Porque a gente quebra uma regra básica, que é primeiro gastar para depois ganhar. Aquela pessoa que é organizada, ela não quebra essa regra. Primeiro você ganha para depois você gastar. Cristina está falando que eu falei o contrário, mas eu não ouvi direito o que eu falei. Então, a regra básica é primeiro você ganha, depois você gasta. Certo? E quando nós compramos na caderneta, primeiro a gente gasta para depois a gente ver se vai dar para pagar. E às vezes não dá. Principalmente no momento de crise. A mesma questão é do cartão de crédito. Porque o cartão de crédito piorou ainda a situação para essa pessoa que é desorganizada, porque aí você faz lá em 12 vezes, dá para fazer hoje no cartão. Ah, mas é só 12 parcelinhas. Só que 12 é o ano todo pagando. Você pega que nem um celular, quando você termina de pagar ele, ele já não presta mais. Então é difícil ter esse controle. Porque eu tenho que saber quanto que vai vir o meu cartão de crédito em setembro. Eu tenho que ter isso se eu compro a prazo. E é difícil para essa pessoa que nunca fez isso. Então por isso que esse método, esse curso que a gente faz, tem lá o planejamento. É um processo de autoconhecimento, porque muitas pessoas voltam ao uso do álcool e de outras drogas por conta do descontrole nesse lugar, do descontrole financeiro. Porque daí tem pressão da família, e aí as coisas complicam. E tem reclamação daqui, tem reclamação dali, e você só tem uma fonte de renda, e aí vira uma bola de neve. E daí você cai naquela armadilha, você olha lá na fatura do seu cartão, tá escrito lá que dá para você pagar o mínimo. Só que o juro é 300%.
Se você não sabe lidar com isso, a melhor solução que tem para isso não é nem técnica e nem emocional. É mecânica. Um negócio que faz assim, ó. Lá na minha terra a gente chama de tesoura. Mete a tesoura no cartão. Sem dó e sem piedade. Porque uma coisa vai acontecer. No mínimo, não vai aumentar. Porque o cartão é muito bom. Mas para quem tem regra, norma e disciplina. Para quem não tem, é uma arma. É a mesma coisa você dar um carro para uma pessoa que não sabe dirigir. É um risco tremendo. Não faça isso. Porque na questão da separação, das brigas de casais, a parte financeira pesa. Mais que a parte sexual. E eu sei porque eu faço terapia de casais há bastante tempo. Então é importante nós termos essa consciência. Lembra? O remédio é a conscientização. E aí, como que a gente faz isso? Aquilo que as pessoas têm mais dificuldade de fazer, inclusive eu sou réu, confesso, eu tinha dificuldade de planejamento, de colocar as coisas no papel. Quanto que eu gasto todo dia, sabe, entrada e saída, colocar no papel, porque senão você não sabe onde que vai seu dinheiro. Não sabe. Tem gente que não sabe quanto que gasta de gasolina. Eu fiz isso hoje. Chega dia de pagar o meu cartão de crédito, é dia 20. Eu olho lá, Aí tinha 3 Uber lá. E eu não ando de Uber. Daí eu tive que fechar a conta aqui com o meu departamento financeiro, com a minha sócia. Daí ela falou, ó, tal dia eu peguei, tal dia eu fui lá no consultório, tal dia que a gente estava gravando, eu fui lá. Ah, tá bom. Tá explicado. Mas quantas vezes a gente não olha? Ah, é R$ 18, R$ 20, não sei. Para mim é grana, porque para mim ganhar, eu sei que eu tenho que ralar. Nada vem de graça para mim. Eu tenho aquilo que eu tenho é resultado do meu esforço. Então, para tirar uma grana do meu bolso, tem que fazer esforço, senão não tira. Não mais. Mas eu já fui assim. Então, até os 30 anos, tudo que eu ganhei na minha vida, e não foi pouca coisa, não sobrou nada. Agora tem 23 anos que eu estou organizando a minha vida e construí a minha vida nesse tempo. 30 anos foi só para aprender, né? Eu sou devagar. Eu sou meio devagar. Bem devagar. Mas aprendi. E aquilo que eu aprendi que está dando certo, eu não tenho dificuldade de passar para outras pessoas, de ensinar outras pessoas. Porque essa questão da escassez, da falta do dinheiro, eu vivi no meu casamento. Principalmente no início. No início, tudo é difícil. A gente vai aprendendo. Porque eram 2 pessoas que não sabiam. E no casal, um dos 2 é diferente com essa questão. E aí tem que alinhar o barco. Tem que remar para o mesmo lado, senão não funciona.
Aqui na minha casa, quando a gente tem que segurar e fechar a torneira, a gente senta e fala para todo mundo, ó, agora nós vamos ter que se esforçar aqui para nós conseguir atingir esse objetivo. Todos têm que saber. Ó, nós não vamos gastar com isso, porque a gente vai fazer isso. Porque tem que fazer sentido para todos. Assim como tem que fazer sentido para a pessoa anotar tudo que ela gasta. Porque se você toma um café, não anota, daí você come ali um negócio, não anota, no final do mês, falta 200, 300, 500 reais que você não sabe onde é que foi. Vai embora. O dinheiro é assim. Porque não tem mais nada de 10 reais, né? Então é importante a gente ter o controle de algumas coisas. E o controle financeiro, ele é. Hoje eles até ensinam nas escolas, tem a aula de educação financeira. Na minha época não tinha. Mal e mal tinha matemática. Agora já tem. Nos cursos de noivos, quando eu fiz o curso de noivo, tinha uma palestra lá que falava sobre a educação financeira. Porque é uma coisa que nós temos que ser educado a fazer isso. Não tem problema nenhum. Ah, fulano é, sei lá, na minha terra falava suvino, aquela pessoa que é mão fechada, que ela atravessa o rio com sorrisol e não derrete, aquelas coisas todas. Eu não vejo assim. Lógico que os excessos, né, a gente acaba percebendo, mas a gente tem que ter controle da situação. E além disso, né, quem tem planejamento precisa ter uma reserva, né, por conta dessa crise aí a gente percebeu, né? Então, quando a gente faz o curso de administração, ou se você é empreendedor ou empresário, você sabe, você precisa ter uma reserva lá, no mínimo para 3 meses. Você abre uma empresa, você tem que ver quanto que ela gasta para funcionar. Ah, gasta 5 mil. Então você tem que ter uma reserva para ela funcionar sem entrar nada. Então, para começar, você precisa ter 20 mil reais, se ela gasta 5. Né? E para nós que somos casados, temos um filho, na nossa casa é o quê? É uma empresa e tem que ser administrada como tal, com a mesma dedicação, com o mesmo método. Então, sei lá, você gasta 5 mil reais aí na sua casa, você deveria ter uma reserva de 20. Quem que tem? Eu estou dizendo que 80% da população não tem essa reserva. Se você ficar 3 meses sem trabalhar, como que faz? Ah, daí eu tô ferrado. É o meu caso. Eu costumo dizer, eu não tenho tempo de ficar doente, eu não posso ficar doente, porque eu não tenho tempo, eu tenho que fazer outra coisa. Mas às vezes acontece, né? Faz, nem me lembro a vez que eu fiquei doente e não consigo, não pude trabalhar. Não tenho na minha imagem. Então é importante a gente saber desse controle, porque vai ser causa de desassossego, que a gente falou ontem. Eu adoro essa palavra dos meus amigos lá do Ceará. O desassossego. Temos que ter a quantidade, né? E o obsessivo compulsivo tem dificuldade nesse lugar. Ele começa e não pode e não consegue parar. Tem dificuldade de ter o controle.
E uma das questões que aparece é a compulsão por compras. Mas qualquer questão da compulsão vem junto com o sintoma a questão do dinheiro. Sempre vai estar junto com o sintoma. A questão da grana. Inclusive, é uma das dificuldades até na hora da gente acertar o tratamento. A questão do dinheiro faz parte. Freud já sabia disso em 1800. Tem um capítulo que ele falou só sobre a questão do dinheiro, que está junto com esse sujeito. Por isso a dificuldade. E falar de dinheiro é uma questão na nossa sociedade que tem um certo tabu, ninguém fala. Ninguém gosta de falar quanto que ganha, quanto que gasta. A não ser nos almoços de família, lá no final do ano, todo mundo é rico, todo mundo está se dando bem. Não é assim? É a mesma coisa no bar. Você vai lá no bar, no boteco, não tem ninguém devendo, é só milionário. O cara é milionário, tem 3, 4 carros, é dono de empresa. Mulher, então, é uma por dia. Só tem cara namorador e milionário. Só que não. Só que não. Então, essa questão do controle financeiro, ela é importante. E se o sujeito não olhar para isso, e é importante a gente falar, ter um capítulo só para falar disso, por quê? Porque é fundamental. Tem muita gente que fica pior do que quando estava na ativa, sem usar uma gota por conta da falta de controle. Financeira. E aí tem outras questões que são fundamentais também, né? Nessa mesma questão da regra, norma, disciplina, que é horário. Questão com o horário, com o tempo. Os primeiros é horário para acordar, horário para dormir, horário da alimentação, que começa a desregular por aí. É muito fácil saber se uma pessoa é organizada ou não. Só você fazer uma pergunta para ela. Ou, se você preferir, 2. Que hora que você vai dormir e que hora você acorda? Geralmente, quando você fala para ela que hora você vai dormir, a resposta que vem é: depende. Aqui em casa, não. Aqui em casa, eu e meu filho, 11 horas, a gente vai dormir. Mais tardar, meia-noite. Até porque eu já sou um tiozinho, tenho que dormir cedo. Mas os meus pacientes, muitos não têm horário. E eles vêm de um processo de tratamento onde lá tem horário para tudo. Tem um cronograma lá que tem horário já da semana toda. E funciona que é um relógio. Horário que começa a reunião, horário que termina a reunião, horário de almoçar, horário de dormir, horário de acordar, horário para fumar, horário para rezar, horário para descansar. Por que que tem tudo isso? Para ensinar
nesse período de 180 dias, 6 meses, regra, norma e disciplina. E aí, se você levar isso para a sua vida, você vai ter benefícios. O seu organismo começa a funcionar. A minha mãe era muito rígida com esse negócio de regra. Almoço era servido meio-dia. O horário de almoçar é meio-dia. Ah, mas hoje é domingo. Não interessa que dia é. Segunda é meio-dia, terça e sábado e domingo também é meio-dia. Se atrasasse no almoço de domingo, ela não esperava, ela servia. Ela deixava bem claro isso. Bem claro. Então, a gente sabe, na nossa infância tinha um rigor maior para essas questões, né? Chegava no domingo ali, começava a tocar a musiquinha dos Trapalhões, já estava na hora de ir para cama. Os Trapalhões era antes do Fantástico. O meu sonho de consumo era assistir os filmes depois do Fantástico, mas isso eu nunca tive. Porque meu pai tinha que acordar cedo e aí não tinha esse migué. Só nos finais de semana. Então são algumas coisas que nós tínhamos uma disciplina bem maior na nossa época. E por que a gente perdeu isso com os nossos filhos? Por quê? Por que a gente foi afrouxando a corda? Para ficar mais fácil para nós, de repente? Porque aquilo era pesado, era muito rígido? Tem alguns contextos, alguns princípios que nós temos que dar uma olhada. Tem alguns que não dá para aplicar hoje, mas tem uns que são imutáveis, os princípios éticos, morais, esse lugar do respeito. Porque não era permitido, né? Então, a pessoa que tem dificuldade com regra, norma e disciplina, ela tem um senso de liberdade deturpado. Ela não entende o que é liberdade. Ela vai ter uma dificuldade de lidar com a liberdade, com o livre-arbítrio. Eu explico para eles o contexto de liberdade. E aí eu conto uma historinha para contextualizar. O que é liberdade para o Carlos, para mim, que eu aprendi? Aí eu conto a história lá do Jardim do Éden. Estava lá Adão e Eva, e aí foi dito para eles, isso aqui tudo você pode usufruir, você vai ter toda a liberdade, só tem uma coisa que vocês não podem fazer, é comer ali do fruto proibido, que não era maçã. Você pode tudo, menos comer do fruto proibido. E aí deu problema. Então, usando essa história, eu concluo que liberdade é você fazer tudo aquilo que é permitido, menos o que não é permitido. Isso é liberdade. Liberdade não é fazer tudo, isso é libertinagem, é diferente. Liberdade é eu fazer tudo aquilo que é permitido, menos o que não é permitido. Então, uma coisa que não é bom, que deve ser proibido, é você gastar mais do que você ganha. E aí você tem que criar mecanismos para segurar a sua onda, porque quem que vai pagar o preço é você. Quem que vai perder o sono é você.
Então eu comecei a olhar para isso com outro olhar. Se eu não for dormir 11 horas, quem que vai estar mal no outro dia? Eu. E daí eu vou reclamar com quem? Vou arrumar um culpado? Não, se eu não me sentir bem, eu vou ter que olhar para isso e consertar. Mas como que faz? Ah, beleza, então autoconhecimento é bom. Ó, se eu for dormir 2 horas da manhã, no outro dia eu vou pagar o preço. Então eu tenho que manter uma disciplina. E é fundamental. Eu tenho o meu horário para chegar em casa. Se eu demorar 20, 15 minutos, eu recebo uma ligação. Por quê? Porque tem a disciplina. Eu chego em casa, ó, fulano está demorando. O que será que aconteceu? Deixa eu dar uma ligadinha para. Não é uma questão de controlar, cá entre nós. Não é uma questão de controlar, mas é para ficar mais tranquilo, tirar a dúvida. Né? Tem horário, aqui em casa tem horário para acordar, porque todo mundo tem compromisso. Então nós temos que saber lidar com a responsabilidade e para ser responsável precisa ter o quê? Regra, norma e disciplina. Se não tiver regra, norma e disciplina, vai ter dificuldade com a responsabilidade. E responsabilidade, vocês já aprenderam, né? Responsabilidade, habilidade de resposta. Então nós temos que ter habilidade de resposta para sermos responsáveis. E para aquele que não tem controle, vai ter dificuldade na habilidade de resposta. Porque tem a hora certa para responder, né? E a gente peca com nossos filhos com isso. Isso eu aprendi nos grupos de amor exigente. Então, meu filho, desde os 4, 5 anos, eu dou uma responsabilidade para ele. Ele é responsável de levar o lixo para fora de casa. Porque depois que cresce, aí os pais vão cobrar a responsabilidade, só que não ensinaram a ser responsável. Daí vai ter o quê? Entende? Eu só vou cobrar dele aquilo que eu ensinei. Se eu não ensinei, a falha é minha. Daí eu não posso cobrar. Daí eu tenho que ficar quieto. Por isso que eu tenho que saber do meu papel, eu tenho que ter habilidade de resposta para trabalhar na educação do filho. E aí ele falava para mim: "Ah, então se eu sou responsável pelo lixo, então esse é o meu trabalho, né, pai?" Eu digo: "É, esse é o seu trabalho." Daí me ferrei. Daí ele disse assim: "Então, se esse é meu trabalho, então você tem que me pagar um salário, uma mesada." Eu disse: "É justo." E daí comecei a dar uma mesada para ele, o salário dele. E daí, quando ele me cobrou o salário, daí nós sentamos, eu disse para ele, então, o meu papel é pagar a sua escola, isso é trabalho meu. Qual que é o seu trabalho? O seu trabalho é estudar, treinar e ajudar a sua mãe aí nas coisas de casa, beleza? Beleza, então esse é o seu trabalho. Então eu faço o meu e você faz o seu. Ficou claro, estabelecido, as regras claras, eu pago ele lá todo mês. Mas por que eu pago? Porque como que ele vai aprender a lidar com dinheiro se ele não tem dinheiro? Entendeu? E ele é esperto, ele aprendeu. Esses dias ele tinha lá mais dinheiro que eu, tinha mais de R$ 1.000.
Aí ele comprou lá um jogo que ele queria, com o dinheiro dele. Mas daí quando ele quer comprar alguma coisa, quer comer alguma coisa, ele chega lá no banco, né? Ô pai, empresta aí, pois empresta. O golpe tá aí, né? Entendeu? Mas é só um exemplo para... Porque assim, a gente tem que ensinar as crianças. Ninguém me ensinou. E daí eu paguei o preço. Agora, se você tem condições de ensinar, ensina. Se você não sabe, aprende, pelo amor de Deus. Não tenha vergonha. Dizer, eu não sei lidar com dinheiro. Pede ajuda. Eu ajudo as pessoas. Principalmente os casais. E a molecada também. Porque assim, quando eu estou falando de planejamento, de meta, meta é isso. A pessoa quer uma coisa, qual que é a meta? Então, para conseguir isso, lembra lá do estado atual, estado desejado, as interferências, daí ela começa a entrar em contato com isso. E daí, se ela consegue, pô, eu consegui. E daí, ela vai conseguindo, coloca uma outra meta. Agora, se você não tem uma meta objetivo, daí você vai ganhando e vai gastando. Foi o que eu fiz durante 30 anos. Foi o que meu pai fez. Ia ganhando e ia gastando. Às vezes dava para pagar tudo, às vezes não dava. Mas sempre um homem muito honesto. Ele honrava com as dívidas dele. Pagava. Cuidava lá do nome dele. Não gostava de ficar devendo. Então é importante a gente colocar no papel, ter um planejamento. Então, com um método e uma técnica, a gente evita um monte de complicação. E evitando complicação, nós vamos ter mais qualidade de vida e vamos aproveitar melhor a vida. Certo, meus amigos e minhas amigas? Então, nós estaremos aqui amanhã no mesmo horário, às 21h15, para falar do mesmo assunto, mas com um tema diferente. Um forte abraço, até amanhã e se cuidem!